Boa noite, igreja. Glória a Deus. Nós estamos numa série das tribos. E eu queria fazer uma recapitulação aqui, para a gente lembrar um pouquinho. Hoje a gente já vai falar sobre a quinta tribo. E a gente falou sobre a tribo de Issacar, que é a tribo que você discerne os tempos. Falamos sobre a tribo de Judá, que é a tribo de adoração. Falamos sobre a tribo de Levi, que eram aqueles que eram os levitas do templo que ficaram responsáveis pela consagração do templo. E a semana passada que o Bruno falou sobre a tribo de Benjamim, que é o lobo que despedaça. Até então o lobo pra gente tinha uma figura ruim, né? A partir desde a semana passada nós tivemos outro entendimento do que é lobo, dessa bênção que Jacó deu para Benjamim. E hoje nós vamos falar sobre a tribo de Ruben. Tribo de Ruben. E hoje é um momento especial para falar sobre a tribo de Ruben, porque Ruben é o primeiro. Ruben é o primogênito, foi o primeiro filho de Jacó, a primeira tribo. E Ruben, ele foi o primeiro filho de Jacó com a Leia. Só para a gente entender um pouquinho a história, Jacó, ele se apaixona pela irmã mais nova, que é Raquel. Quando ele se apaixona pela irmã mais nova e ele se casa com ela, o sogro engana ele e coloca quem na lua de mel? Ali, a Leia. E aí, pensa que situação ele casar com uma e encontrar na lua de mel outra. Encontra outra pessoa na lua de mel. Só que naquele momento, passou ali os anos, a Leia, ou Lia, vou chamar ela de Leia, tá? Acho que Leia, Lia então, vai, vou ficar até o final Lia, para não ficar falando duas vezes. Ela passou a vida inteira dela tentando conquistar o amor de Jacó, a vida toda dela. Só que os anos vão passando e ela desejando dar filhos para Jacó. Quando vem o primeiro filho, ele é Ruben. Que Ruben, ele é o filho que significa o vigor de Jacó. Ele significa frutificação. Ele é aquele que inaugurou a madre. O primeiro filho é uma grande celebração, porque ele é o primeiro de um casal. E o nascimento dele significa fruto, significa algo novo, significa um novo tempo de Deus, trazendo uma nova estação no nosso ministério, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, em novas amizades. É um novo que Deus está fazendo, porque é um filho. Cada uma dessas tribos está trazendo para a gente uma essência que profeticamente nós estamos tomando posse. A tribo de Issacar, nós tomamos posse de sermos aqueles que vamos discernir o tempo em que a gente está vivendo. De Judá, para que a gente adore ainda mais, que a gente entenda que o Senhor nos basta. A de Levi, de sermos mais consagrados, de Benjamim, de sermos como um lobo, que o Bruno explicou, que ele deixa cheiro, que ele se autocura. O que mais? Poder de liderança. Ele enxerga melhor à noite.
E aí a gente ter agora, entendendo que nós estamos num momento profético, então nós estamos recebendo a unção de cada uma dessas tribos, porque elas não estão lá simplesmente para fazer parte, né, da nação que é Israel. É mais que isso, foi deixado um legado para as nossas vidas para tomar posse. E hoje, tomando posse da tribo de Rúben, é o que vai acontecer com as nossas vidas hoje, amém? Você vai tomar posse desse romper, porque nós estamos num tempo de coisas novas. E se nós caminharmos em tempos e estações, Deus vai adiantar as coisas para a gente. O que vai acontecer lá na frente, nós estaremos adiantados, amém? Vamos abrir lá em Gênesis 29, 31. Gênesis 29, 31 fala do momento da Leia. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Gente, a Raquel era a esposa amada. A Raquel era amada, a Raquel era a esposa que Jacó realmente quis casar. É a esposa que ele tinha escolhido, que ele se apaixonou. E a Leia não. Só que a Raquel sabia disso, aí sabe o que ela fazia? Ela desprezava, ela debochava da irmã, porque ela sabia que ela era a esposa preferida de Jacó. Então ela deixava bem claro, e Leia se sentia cada vez mais desprezada. E aí o Senhor viu isso. O Senhor viu e ele abriu a madre dela para que tirasse aquela humilhação. Agora, aquele sofrimento dela, foram 7 anos com ela desejando ter um filho, para um homem que não tinha o menor, não dava o menor valor para ela. Jacó não dava a menor atenção, porque a Bíblia está dizendo que ela era desprezada. E sabe o que isso quer dizer para a nossa vida? A cada ponto que nós formos falando aqui, você vai tomando posse para a sua vida, amém? Sabe o que isso quer dizer? Que existem situações que você não quis. Existem situações que você teve que entrar sem você querer. Foi o que aconteceu com Leia. Ela estava naquele casamento sem consentimento dela, ela foi a ordem do pai. E isso quer dizer para a nossa vida que o sofrimento, a humilhação, a dor, não importa em que momento você tenha sentido isso, porque Deus viu no momento em que você estava na sua pior aflição. Deus, Ele viu. E aí com isso, Ele vem trazendo honra para ela. Porque Ele viu o quanto ela ficou em dor. E isso é para a nossa vida, entendendo que os momentos e as situações que nós entramos em que não tinha como evitarmos de não estarmos naquela situação, Deus vai ver e Ele vai tirar e Ele vai livrar você dessa situação, dessa humilhação, dessa dor. Era cultura que a irmã mais velha se casasse primeiro, era cultura. E o pai, para não perder a oportunidade de casar ela, ele vai e engana Jacó e coloca ela no pacote também. Depois que casa, não tinha mais como desfazer. Jacó não desfaz, porque era o propósito de Deus. A forma que as mulheres tinham naquela época era ser afirmada dando um filho para o marido. Se a mulher não desse filho para o marido, ela não prestava, não tinha valor algum. O maior desejo dela era ser mãe, porque ela falava assim: a hora que eu for mãe, esse homem vai me amar. A hora que eu for mãe, ele vai se apaixonar por mim, porque a minha irmã não dá filho para ele. A hora que eu der um filho para ele, ele vai me amar mais do que ama ela. E Jacó nunca deu olhos para ela, nunca olhou. A Leia deu 6 filhos para ele,
Foi a palavra que o Bruno deu sobre Judá. Quando chegou no quarto filho, ela falou: já chega. Senhor, eu já sei que não adianta. Nem que se eu der multidões de filhos para esse homem vai me amar. Não adianta. Ela ficou ali tentando essa disputa. As duas ficaram competindo. Isso dá uma novela, né? As mulheres disputando o amor do marido, disputando com quem que ele vai dormir. Meu Deus. Pensa a situação. Mas pensa a dor dela. Pensa no que talvez você tenha vivido. Lembra disso, Deus viu. E quando Deus viu o sofrimento dela, que ela mendigava afeto, mendigava carinho, mendigava amor, que ela estava numa situação terrível, Deus trouxe fertilidade sobre ela. E a fertilidade fala sobre um tempo de coisas acontecerem na nossa vida. Coisas estão acontecendo sobre nós. Nós estamos num momento profético essa noite. E a cada palavra que você ouve, você sai daqui gerando, você sai daqui grávido. Você sai daqui grávido da palavra de Deus. E você tem uma responsabilidade de trazer isso à existência para a sua vida. Amém? Você não vai ser aquele que vai se sentir culpado, vitimizado, esquecido por Deus. Porque não importa quanto tempo passa, demorou 7 anos para ela dar um filho para Jacó, mas ela foi honrada. Deus colocou ela em evidência. Deus colocou ela num lugar onde a irmã dela desejava estar. Mas por conta do coração da Raquel, Deus fez isso com ela, até fazer ela aprender, entender o que Deus estava tratando. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que toda situação que te causou dor, toda situação que te causou dor, vai trazer frutificação. Toda a dor, toda a situação, você vai frutificar. Vai trazer frutificação sobre você, porque Rúben, ele fala sobre nascer, sobre romper. Lá em Gênesis 29, 33, dá um pouquinho mais para frente. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo: o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome de Simeão, porque ele estava vendo a aflição, a dor. Sabe, às vezes você pode pensar: nossa, Deus não me vê, Deus não está vendo o que eu estou passando. Ou talvez ninguém possa entender, talvez ninguém possa saber o que isso significa. Mas só você e Deus vai saber. Só você e Deus vai saber o que Ele vai trazer de restauração para a sua vida. Ninguém vai entender, ninguém sabe. Mas aquele filho, Rúben, o significado de Rúben é: Deus atendeu a minha aflição. Esse vai ser o tempo, essa vai ser a noite que Deus vai atender a sua aflição. Qual é a aflição que você tem? Qual é? Qual é aquela situação que você tem orado há muito tempo e ela ainda não aconteceu, e você tem lá ficado aos pés do Senhor aflito? Vai ser o romper de Rúben na sua vida, porque Ele vai fazer com que a sua aflição seja atendida para esse tempo. A vida de Rúben é a vinda que tira a dor. Rúben está sendo gerado hoje em você para ser retirado tudo aquilo que te aflige, que te perturba, que te preocupa, que te causa insônia, que te causa medo. Tudo isso, Rúben está trazendo isso sobre você. Você está gerando Rúben essa noite sobre a sua vida. Rúben é eis um filho. E o seu inimigo, que não é de carne nem sangue, que é um adversário, vai ser envergonhado pela sua vida, por o lugar onde Deus vai colocar você. Não são pessoas, são seus inimigos, são os adversários que têm tramado contra a sua vida, para que você pereça, para que você desista.
mas é rompimento e força. Nós vamos trazer um reativar hoje sobre a sua vida que foi esquecido, para trazer força. Abre em Isaías 54, do 2 ao 5. Tudo que você vem guerreando vai nascer, vai ser igual Rúben na sua vida hoje. Diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não empeçais, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita, você vai transbordar para a direita, para a esquerda, e a sua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas cidades assoladas. E não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhe, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do que o opróbrio da tua viuvez. E abre em Isaías 43, 6. Isaías 43, 6, olha o que diz: direi ao norte, me dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. Sabe qual era a posição de Rúben? Cada tribo tinha uma posição. A posição de Rúben era a posição sul. Então nada vai ser retido mais para você, mas nada vai ficar retido. Fala um amém. Eu tomo posse disso, eu recebo isso para minha vida, porque nada mais vai ficar retido para mim, nada mais vai ficar parado, travado. Vai acontecer. A bênção de Jacó, lá em Gênesis 49, verso 3. A bênção que Jacó dá para Rúben. Olha só a grandiosidade da bênção que Jacó dá para ele. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, o meu princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Isso traz para a nossa vida força. A nossa força vai ser restaurada, o nosso vigor vai ser restaurado, porque nós vamos ser aqueles que vão aguentar pressões. Quantos crentes que não suportam pressões, não suportam, não aguentam, não conseguem permanecer firme até o fim. Não importa como seja, mas você precisa permanecer forte até o fim, porque Rúben é força, é excelente em poder, é vigor. Ele é o vigor de Jacó, porque ele foi o primeiro filho. Essa é uma essência profética de gerar e romper. Sabe por quê? Na expectativa da mãe, Rúben foi gerado. Ele foi gerado com esse desejo da Raquel. Raquel desejou que ele fosse gerado, mas na força do pai, ele rompeu. Existem situações na sua vida que você sabe, você está andando, você está gerando, aí você desiste. Aí você para pelo caminho. Você gerou aquilo em você, mas você desiste. Aí você aborta o propósito de Deus. Você faz com que aquilo seja missão abortada. Mas se você permanece firme até o fim, você faz romper em força. Assim como Jacó disse, porque quando ele vê Rúben, ele disse: você é minha força, você é o meu vigor. Sabe, isso vem para a nossa vida. Às vezes você ora e você fala: ai, mas não está acontecendo nada, amanhã eu volto a orar. Ora mais uma vez no dia, ora a terceira, ora a quarta no dia. Faz igual Daniel, 3 horários no dia para buscar excelência. Excelência. Porque todas as vezes que você pensar em mais desistir, todas as vezes que você pensar que está doendo mais, é a hora que você tem que pôr mais força. Quem aqui já deu à luz? Quem aqui já deu à luz a um parto normal? Sabe que na hora que vem a contração é a hora que faz força. Eu orava tanto para não sentir nada. Acho que eu não fiz a oração completa. Eu orava tanto que eu não queria sentir nada,
Mas não vamos entrar em detalhes, mas para nascer é uma escala de 10. Eu estava em casa com uma escala 4. Cheguei na médica, ela falou: Camila, eu vou te internar. É impossível você estar com 4, não sentir nada. Você vai andar por aí, vai nascer essa criança, eu tenho que te internar. E eu falei: eu não quero que aconteça, né? Ela: não pode. O Bruno: amor, por favor, a gente vai ver ele daqui a pouco, vamos. E aí, tá bom, a gente assinou os papéis. E foi um dia fazer exame, saber como tá e tudo mais. O Vitor pleno, dormindo, de boa, porque ele era desde do ventre, né, Vitor? Dorme, que é uma beleza, acorda à tarde, não acorda de noite, é uma coisa, até na hora dele nascer. Chegou a hora de nascer, chegou a hora, meu filho, de brilhar, e ele dormindo lá, de boa, na minha barriga. Eu já toda na situação para ele vir, ele descansando. E era um hospital particular, tinha uma doula comigo, uma médica, o Bruno vinha me ver toda hora. Aí, por volta de umas 8h30 da noite, elas induziram a glicose na minha veia. E, gente, eu fiz uma oração que eu não indico que nunca façam. Nunca façam essa oração. Nunca faça essa oração, Jássio. Eu vou te ensinar a fazer a oração certa. Eu falava assim: Deus, tinha um relógio na minha frente, colocou lá a glicose em mim, eu fiquei que nem o pintinho que a pastora conta a história. Eu não estou sentindo nada, continuo sem sentir nada, E olhando para aquele relógio eu falei assim: Deus, agora eu vou saber se o Senhor está aqui comigo. Agora eu vou saber se eu estou bem com o Senhor. Agora eu vou saber. Porque se eu ficar aqui 12 horas para ter essa criança com a glicose na minha veia, eu vou saber que o Senhor está me julgando. Agora eu vou saber, Deus. Gente, e aí eu tinha recebido visita até às 8, lembra? Tinha tido uma visita. Você não lembra? Eu recebi uma visita, fui lá para cima, tudo. Aí tem bola, tem um monte de coisa, né? E ela ficava assim, a moça: moça, mas como que você, né, tá no convênio, você não quer cesárea, você não quer anestesia, você não quer nada, por quê? E eu: porque eu quero parto normal e tal, e conversando. E aí o Bruno vinha toda hora, eu tô sentindo nada, e olhando assim pra ele: tá tudo bem. Ele assistindo o jogo do lado, numa sala do lado, descansando também, né? E aí ela fazendo massagem em mim, e conversa vai, conversa vem. Veio a primeira. Aí eu fiz assim, meu olho encheu de lágrimas, o Bruno veio, eu já não tava, tá tudo bem, eu já tava. Veio a primeira. Porque elas me induziram a sentir o que eu não estava sentindo, né? Fez uma aceleração para acontecer, né? E ali eu, naquele momento, né, quando começou a ficar mais perto, porque é como o corpo, né, o nosso útero tá assim, a hora que vem uma contração, a palavra é essa mesmo, contração é isso aqui, ó. É o corpo fazer assim na criança, para ela: vai embora daqui, chegou sua hora, meu filho, vai. É a hora. Em vez do Bruno chegar no Vitor e falar: Vitor, acorda, empurra a Esther, que nem o pastor Arles, empurra. O Bruno estava tão ansioso, acho, para ver o Vitor, que ele só pensava na criança. E aí, dá aquele descanso, né? Vem essa contração assim, aí relaxa, aí vem aquele descanso. Aí ela falava: Camila, a hora que vier de novo, faz força. A hora que doer, faça força. Aí tá bom, aí vai na hora da contração, ó. Aí sabe o que ela fez? Uma moça novinha, ela falou assim: me dá a mão aqui, pai. Colocou a mão assim em cima da minha barriga, já assim, pluf, o Vitor já nasceu. Foi uma coisa assim, gente, que eu falo: gente, quando eu lembro daquela menina, ela era uma mocinha, mas tão experiente, que só dela pegar ela e o Bruno fazer assim na minha barriga, o Vitor nasceu. Aí ele acordou. Aí ele acordou, porque é o Espírito Santo dizendo para você. Eu nunca vou esquecer daquela frase: Camila, a hora que doer, faz força.
Isso é o Espírito Santo na nossa vida. Ana, Marcos, Alane, Bruno, Claudineia, Ronaldo, Mateus, Bianca, a hora que doer, faz força. Aí que você tem que fazer força, põe mais força, põe mais pressão, ora mais, jejua mais, empurra, faz nascer. Porque o que você está gerando agora parece que não vai nascer, parece que vai demorar anos, mas é a hora que mais dói, é a hora que você faz mais força. E o Espírito Santo está ali, não desiste, não deixa morrer agora, não é a hora de você desistir, faz força, empurra, porque já está coroando, já está quase nascendo e você vai desistir agora. Não, e nós pensamos, tá doendo, tá difícil, então é agora que eu tenho que desistir. Doeu muito, melhor não. Porque na hora que começou a doer, o que eu falei? Acho que agora eu quero anestesia. Agora não dá mais, Camila, vamos embora, que agora, minha filha, você foi sem anestesia, você vai até o final. Vamos! Aí é a hora que a gente para meio no caminho. Ai, Deus, acho que eu não tinha entendido direito, né? Não quero mais não, era brincadeira. Eu tava só brincando, a gente tava brincando de ser crente. Mas agora eu quero desistir, tá bom? Me dá anestesia, me põe pra dormir, quero sentir nada. Já era. Agora você vai ter que fazer força. Você não queria normal? Você não quis? Você não assinou os papéis aí para acelerar o processo? Não se corta processo. Repete comigo, não se corta processo. O Bruno ficou tão desesperado, vamos ver o rostinho dele hoje. Cortamos o processo, agora aguenta. Mas nunca mais eu vou fazer aquela oração. Deus foi comigo. Eu entrei lá naquela sala, era umas 8 e pouco da noite. Até eu tomar a glicose, era umas 8h30, por volta de 9 horas. Até ela começar a fazer efeito, já era depois das 10. O Vitor nasceu 10 para as 11 da noite. Então eu tive minutos de contração, minutos. E ali eu falei, Deus, depois de anos eu fui entender, nunca mais eu faço essa oração. Isso não é oração que se faz, é uma oração de provocar Deus. Você tem que pedir graça, misericórdia, se derramar, se quebrantar. Mas eu estava tão convicta, sabe? Falei, eu orei tanto, orei antes de casar, eu orei casada, eu orei grávida. Não é possível que eu vá ter que ficar aqui. Aquelas pessoas que ficam horas lá na glicose, dias internadas. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso, Deus, eu quero. Só que não indico, não façam. Não cortem processos. Não desista na hora da dor. Faça mais força. Põe mais força. Acredita um pouco mais. Não desiste. Não deixa morrer. Gente, quantas mulheres morreram em parto, fazendo parto em parteiras? Quantas histórias você já ouviu disso? De tanta dor, que elas chegaram a morrer. Morrer. Gente, isso é a pior coisa que pode ter, uma mãe gerar 9 meses e na melhor hora dela ver o rostinho do bebê, que é a coisa mais impressionante que existe. É o momento mais lindo de um parto. Uma mãe morrer sem poder ver o rosto de um filho. E eu quero que você lembre disso quando você pensar em desistir daquilo que você sonha, daquilo que você ora, daquilo que você deseja, daquilo que você crê. Aí você vê que fica difícil, fica doloroso, aí você diz, não, melhor abortar, melhor eu morrer. Eu vou morrer sem ver nascer, eu vou morrer sem ver o rostinho, porque você desistiu. Não tem coisa pior do que desistir, não tem coisa pior. O teu milagre está chegando, o seu milagre está nascendo, põe mais força. Não é hora de você recuar. A glória que você carrega, ninguém vai poder carregar. O que você tem na sua vida, ninguém pode carregar, ninguém pode levar. Deus pode levantar até outros, mas o que você tinha vai morrer com você, porque somos únicos. A história de Rúben, coloca no verso 49 de novo, Ana. Rúben termina mal. Ele tem tudo aquilo,
mas ele termina mal, porque 49:4 agora. Porque ele dorme com a concubina do pai. E aí vem isso sobre a vida dele. Agora você é impetuoso como a água, não será mais o excelente, porquanto subsiste ao leito do teu pai. Então contaminaste, subiu a minha cama. Ele dorme com a concubina do pai. O que foi? Ai, desculpa, subiste. E ele tem aquela atitude, gente, olha que profético. A sua atitude pode fazer com que a sua vida inteira acabe. Uma atitude muito, muito terrível. Tanto pode te abençoar quanto pode te amaldiçoar. E a Bíblia fala eventos, eu não vou abrir, mas você lê lá na sua casa, em Gênesis 30:14. Como o coração de Rubem era bom, ele leva mandrágoras para a mãe dele. Lá em Gênesis 35:22, Rubem, vamos abrir esse. Rubem, ele tem eventos, vários eventos aqui em Gênesis que demonstram o coração dele. Aqui ele deita com a concubina. O 37:21-30. Ele defende José nesse texto. Ele pega e fala para os irmãos não matar José. É outra atitude dele. E lá no 42:37 é quando eles já estavam passando fome. Ele fala assim: pai, nem que eu mate os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo, porque Jacó não queria deixar Benjamim ir, e ele faz uma promessa que nem que os filhos dele morram. Ou seja, ele demonstra, enquanto se fala dele ali na Bíblia, o quanto o coração dele era bom, o quanto ele era uma pessoa, ele era Rubem, mas uma atitude dele. E tem, teologia sobre por que ele fez isso. Gênesis não conta, só conta que ele dormiu com concubina, não fala por quê, não conta se era por amor, pelo que era, mas que tal como Raquel tinha morrido, talvez ele não fosse suportar ver a dor daquela concubina. Então assim, como mais uma vez o coração dele, sabe? E aí ele não ia, é muito bonzinho, então ele quis confortar, porque aí a Leia ia ser a esposa principal. Então assim, existem histórias. Ou também foi poder político, porque ele se envolveu com pessoas erradas. E aí em outras tribos também eles assumiam a liderança, já que o pai ficou viúvo. Então agora o primogênito vai pôr o pai para ficar quietinho, e ele vai assumir a liderança com a concubina do pai. Era uma cultura de outros lugares, mas Jacó não aceitou isso. Então veio uma maldição sobre ele por causa de uma atitude errada. Uma atitude marcou a vida dele. Isso é aquilo para a nossa vida. Pessoas que começam bem, mas terminam mal. É muito, começa, ora, jejua, vem nos cultos, agradece a Deus, nossa, é aquele crente maravilhoso, mas no meio da vida delas, elas desistem, não querem mais, se esfriam, ficam mornas, se perdem de Deus, morrem espiritualmente, não terminam bem, não terminam como começaram. Por isso que a Bíblia fala, é melhor o final do que o começo. É melhor como você termina do que como você começa. Como que vai acabar a sua história? Qual vai ser o final da sua história? Infelizmente, a história de Rubem não teve
Foi triunfante a vida dele, ele foi tudo o que o pai disse, era para ser. Mas por ele mesmo, ele decidiu. Era para ele ser a liderança, como filho primogênito e tal, era para ele ser o cara das tribos. Mas por conta do pecado dele, que não se sabe como que ele caiu numa armadilha dessa, a vida dele acaba mal. Isso tem que ministrar na nossa vida todos os dias. Deus, me ajuda a permanecer firme. Eu não quero acabar mal. Eu não quero acabar indo para o inferno. Depois de viver tanto aqui na terra, tem aqueles que vão para o inferno e vão falar, né? Nossa, se eu soubesse que eu ia vir parar aqui, eu tinha aprontado então, né? Aí viver a vida inteira buscando, se consagrando, acabar mal, ir para o inferno. E vai pagar lá, pela eternidade. Então nós precisamos, essa noite, trazer sobre a nossa vida o tempo de gerar e romper. Nós vamos pegar a parte boa da vida de Rúben, a pessoa extraordinária que ele foi, o coração extraordinário que ele teve. Mas nós vamos também terminar bem. E nós vamos tomar posse dessa unção para a nossa vida, dessa unção profética, de estabelecer sobre nós essa unção que tinha sobre ele. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, para a gente poder entrar na Santa Ceia. Essa é uma noite de Santa Ceia, e Santa Ceia fala de conserto, fala de quebrantamento. Sabe, como você quer gerar, quer trazer coisas novas. Se existem coisas que estão paralisando a sua vida, coisas que estão travadas na sua vida. Eu quero abrir lá em João 8, capítulo de João. Desculpa, 6. João 6. João 6, verso 47 até o 51, diz assim: Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Lá no 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé. Vou pedir para trazer a Santa Ceia. Isso significa que muitas pessoas ali tinham duas coisas. Elas estavam seguindo Jesus, mas elas não tinham compromisso com Ele. E elas estavam querendo os milagres dele, mas não queriam andar com Ele. E isso é comer da carne e beber do sangue. Comer da carne e beber do sangue é mais ou menos assim: você come o bife, mas também tem que roer o osso.
Já ouviram esse ditado? Se comer do bife tem que roer o osso também? Quer dizer assim, você tem que ficar comigo quando as coisas estão bem e quando as coisas vão mal. É mais ou menos isso. Jesus está falando assim: se você comer da minha carne e do meu sangue, você tem parte comigo. Pode ir entregando, Marcos. Mas se você não me segue e você não tem compromisso comigo, você não está comendo da minha carne e do meu sangue devidamente. Se nós estamos andando com Jesus e tendo compromisso com Ele, você é digno de tomar a Santa Ceia essa noite. Mas se você não tem compromisso, você só está andando com Ele porque você quer alguma coisa, e você só está seguindo Ele por causa da multidão, aí você é indigno. Você não deve tomar. Não pegue, não tome, porque aí a Bíblia diz que é para sua própria condenação. Mas Ele está falando assim: quem bebe do meu sangue e come da minha carne são aqueles que estão compromisso comigo e andando comigo. Compromisso e andar com Ele. Aí você tem parte com Ele, você não vai morrer. Você está ceando em vida. Ceando em vida, porque isso aqui é só um símbolo. Mas comer e beber da carne de Jesus é todos os dias. Todos os dias. Comer o pão, você está lendo a palavra, você está tendo compromisso com Ele todos os dias. Todos os dias. E se não for assim, você precisa falar: Senhor, eu me conserto, eu me quebranto, eu me arrependo, porque eu quero ter um compromisso sério, eu quero ter uma vida séria, eu quero ter uma vida santa que te agrade. Nós não somos perfeitos, não seremos. Pega o seu pão. Nós não somos perfeitos, mas, Senhor, nós queremos viver uma vida que te agrade. A tua palavra está dizendo que se nós comermos da tua carne, bebermos do teu sangue, Pai, nós temos parte contigo, nós viveremos para sempre. Nós sabemos que isso é um simples ato. É um simples ato profético que tem poder sobre a nossa vida. Mas muito mais tem poder, Deus, o nosso compromisso, o nosso andar junto contigo, Pai. Meu Deus, que essa Santa Ceia seja o destravar das nossas vidas, seja o destravar da tua igreja. Essa foi a semana do jejum da tua igreja. Que o Senhor esteja trazendo esse tempo sobre nós, a estarmos rompendo, meu Deus, a sermos crentes de verdade, a sermos crentes de oração, de jejum, de vigília, de busca incessante pelo Senhor, assim como Daniel, que não tinha o que olhar para ele e achar algum erro, não tinha o que achar nele. Que assim seja na nossa vida, Pai, para que venhamos, meu Deus, receber também a unção de Rúben sobre nós, que nós vamos fazer gerar e romper, que nós vamos ter a nossa aflição pelo Senhor atendida. Meu Deus, que venhamos desfrutar do pão da vida. Se alguém aqui precisa de cura, que seja curado, que venha, meu Deus, porque foi por isso que a tua carne foi partida. O Senhor disse para que nós fizéssemos isso em memória de ti. Nos consagramos, meu Deus, nos consagramos. Pode comer do pão. Vocês, a minha nova aliança, que hoje você esteja renovando a sua aliança de compromisso com Deus, no seu casamento, com seus filhos, que hoje
hoje você esteja se reconciliando a trazer a nova aliança, o novo tempo para a sua vida. Pode tomar do suco de uva, que é poder e vai fazer fusão entre céus e terra agora. No jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Vem, Espírito Santo, vem trazendo sobre nós essa unção profética sobre nós. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito. Nós queremos sair daqui gerando a tua palavra em nós. Nós queremos dar continuidade, Espírito Santo, ao que o Senhor tem colocado em nós essa noite. Nós queremos nos mover, Deus, nos tempos e nas estações do Senhor. Queremos nos mover, meu Deus, profeticamente sobre a unção de Rubem, sobre o que ele carrega, sobre essa essência, meu Deus, de trazer rompimento ao que estava parado, travado. Assim como a tua palavra diz que o sul não retenhas, nada será mais retido para as nossas vidas, nada mais será retido para as finanças da igreja, nada mais será retido para as finanças daqueles que são dizimistas e ofertantes, nada mais será retido daquilo, meu Deus, que o teu povo tem te pedido. Que seja assim como foi com Lia, que o Senhor atendeu a aflição, o Senhor atendeu a aflição da tua serva. Que assim seja com o teu povo, Deus. Que assim seja com a tua igreja essa noite. Um povo, meu Deus, que tem, meu Deus, poder de alcançar o profético do Senhor e tornar real para as nossas vidas. Nós tornamos real, nós trazemos a existência sobre as nossas vidas essa noite. Que seja real, que seja sobrenatural, meu Deus. Que vejamos o teu agir no nosso dia a dia. Que vejamos os teus sinais, meu Deus. Que vejamos o agir do Senhor por estarmos caminhando contigo em compromisso, caminhando contigo, Deus. Ah, Senhor, libera essa noite força sobre o teu povo. Que o teu Espírito Santo esteja dizendo para o teu povo: força, força. Esteja, Deus, liberando sobre nós a força que vem dos céus para completar a tua obra, para completar o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Ah, Deus, que é chegado o tempo de manifestarmos a tua glória. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós, Deus. Vem sobre nós, nós te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Te entregamos sonhos. Te entregamos anseios. Te entregamos nossas dores. Te entregamos, Pai, essa noite tudo. Te entregamos tudo aquilo que colocamos diante do Senhor. Te entregamos, Pai. Vem, Senhor, nós não queremos perder, Deus, o relacionamento contigo. Vem restaurar, Pai. Vem restaurar para que a tua igreja esteja incendiada. Vem restaurar, meu Deus, para que haja um povo sedento, faminto pelo Senhor. Sedento, meu Deus, pela experiência contigo.
contigo, pelo clamor, Deus, pelo desejo de estar na tua presença, Deus. Vem restaurar, vem restaurar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós nos entregamos nessa palavra. Nos entregamos. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Te entrego os meus sonhos, os meus desejos, as minhas dores e alegrias, as minhas conquistas, as minhas perdas, tudo que é meu ou não, em tuas mãos. Eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Qual é a sua necessidade? Qual é o tanto que você precisa de Deus? Qual é o tanto, igreja, que você quer de Deus? O que você quer dele? Chame a atenção dele. Faz ele se levantar do trono ao seu clamor. Faz ele olhar para você e atender a sua aflição, igreja. Sim, Deus, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti desesperadamente, Deus. Eu preciso de ti. Desesperadamente. Eu preciso de ti. Vem, Senhor, vem despertar fome em nós, Deus. Vem despertar fome e sede pelo Senhor. Não importa se a nossa vida está bem, se a nossa vida está mal. Nós queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença, Deus, em nós. Nada mais importa, Deus. Nada mais importa. E vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua unção. Nós precisamos da tua graça. Vem sobre nós, Deus. Vem, Senhor. Vem despertando assim como nos avivamentos, Pai. Vem nos despertando a te buscar. Despertando a te buscar com mais força, com mais jejum, com mais clamor, Deus. Que haja mais devoção em nós, Pai. Que haja mais anseio de
podemos sair daqui sem chamar a tua atenção. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito. Senhor, nós estamos te entregando o jejum que nós fizemos. Vem sobre nós, vem sarar a nossa terra. Vem sarar a nossa